A noite de 1978 caía pesada sobre os morros de Olinda quando os gritos começaram. Eram gritos que cortavam o silêncio das vielas estreitas, ecoavam entre as casas de taipa, faziam as portas se fecharem rapidamente e as janelas se trancarem com pressa. Nas ruas mal iluminadas do bairro dos Bultrins, onde a luz elétrica chegava fraca e a presença da polícia chegava mais fraca ainda, todos sabiam o que aqueles gritos significavam. Bill do Olho Verde estava trabalhando. E quando Bill trabalhava, o terror se espalhava como fogo na palha seca. Um homem franzino, de estatura média, cabelos crespos, mas com algo que o tornava inesquecível para qualquer um que cruzasse seu caminho. Os olhos verdes, claros como jade, penetrantes como lâminas, hipnotizantes de uma forma perturbadora. Olhos que não pertenciam àquele rosto, àquela origem, àquela vida de miséria e violência. Olhos que marcavam as vítimas para sempre, que assombravam os sonhos de quem os via de perto durante um assalto, que se tornaram o símbolo de uma era de medo em Pernambuco. João Vicente Valentim Silva nasceu em 1961, filho da pobreza que dominava a periferia de Olinda. Não havia escolhas dignas naquele lugar, naquela época. Seu pai era um alcoólatra violento que espancava a mãe e os filhos com a mesma indiferença cruel com que bebia a cachaça barata dos botequins. A casa era pequena demais para tantas pessoas. Faltava comida, faltava roupa, faltava esperança. João cresceu nas ruas porque dentro de casa só havia dor. Aprendeu cedo que o mundo não tinha piedade de meninos pobres com olhos estranhos. Outros garotos o chamavam de gato, de bruxa, de filho do diabo. Alguns diziam que aqueles olhos verdes eram marca de pacto, que nenhuma criança daquela cor e daquela origem nascia com olhos assim sem que houvesse algo de errado, algo de sobrenatural. João ouvia, calado, acumulando raiva, aprendendo que ser diferente num lugar como aquele era uma maldição. Mas ele transformaria essa maldição em arma, transformaria aqueles olhos em instrumento de terror. Aos 12 anos, cometeu seu primeiro crime documentado. Roubou uma gaiola com um pássaro canário de um vizinho. Crime tão pequeno, tão banal, que a polícia apenas o pressionou e o liberou. Mas já ali havia algo nos olhos do menino que incomodava os policiais. Uma frieza, uma ausência de medo, como se já tivesse visto coisas piores do que qualquer ameaça que pudessem fazer. Aos 17 anos, João Vicente não era mais um menino. Era Bill do Olho Verde, nome que carregava com orgulho perverso, que repetia para suas vítimas antes de agir, que deixava gravado na memória de quem sobrevivia aos seus assaltos. E aos 17 anos, Bill já carregava nas costas acusações que fariam homens adultos tremerem. Diziam que havia executado um padre durante um latrocínio em Palmares, interior de Pernambuco. O padre Antônio, homem respeitado na comunidade, foi encontrado morto em sua casa paroquial, o corpo coberto de ferimentos, o dinheiro das coletas dominicais desaparecido. Testemunhas falavam de um jovem de olhos claros que havia sido visto rondando a igreja nos dias anteriores. Bill foi preso, levado para Palmares, interrogado durante dias. Negou tudo, mas seu nome já estava marcado. Menor de idade, foi transferido para o Recife. E ali aconteceu algo que geraria polêmica nos jornais por semanas. Não havia celas específicas para menores no presídio. O delegado, homem de meia idade chamado Severino Ramos, cansado das burocracias, das leis que considerava frouxas demais, decidiu que Bill ficaria preso junto com os adultos. A lei diz que menor não pode ficar com maior, mas esse menino já tem sangue nas mãos, já matou o padre, já não tem mais inocência para proteger. Fica ali com os outros e aprende o que é respeito. A decisão foi contestada por advogados de ofício, por organizações de direitos humanos que começavam a surgir naqueles anos de ditadura, mas na prática, Bill ficou meses convivendo com assaltantes, homicidas, estupradores. E se entrou naquele presídio como um adolescente perigoso, saiu de lá como um monstro completamente formado. Nas celas superlotadas, fedorentas, onde homens dormiam no chão de cimento e a violência era a única lei que realmente funcionava, Bill aprendeu tudo o que precisava saber.
Aprendeu a nunca demonstrar fraqueza. Aprendeu a usar qualquer objeto como arma. Aprendeu que a crueldade não era um defeito, era uma ferramenta de sobrevivência. E aprendeu, principalmente, que seus olhos verdes causavam um efeito psicológico poderoso nos outros presos. Alguns ficavam perturbados, desviavam o olhar, se afastavam. Outros ficavam fascinados, perguntavam sobre sua origem, criavam teorias. Bill aprendeu a usar esse estranhamento a seu favor. Quando foi solto, meses depois, por falta de provas concretas sobre o assassinato do padre, Bill do Olho Verde voltou para as ruas de Olinda com uma reputação que o precedia e um vazio na alma que só a violência conseguia preencher temporariamente. Os anos 1970 eram tempos sombrios no Brasil. A ditadura militar apertava seu controle, a censura sufocava vozes dissidentes, a repressão política criava desaparecidos e torturados. Mas nas periferias de Recife e Olinda, outro tipo de violência se espalhava, menos política, mais visceral, nascida da desigualdade brutal que empurrava milhares de pessoas para a miséria absoluta. As favelas cresciam descontroladamente. Bultrins, Alto da Bondade, Passarinho, comunidades onde o Estado só aparecia na forma de policiais violentos ou políticos mentirosos em época de eleição. Naqueles becos estreitos, naquelas casas de um cômodo só, naquelas vidas sem perspectiva, a criminalidade era uma opção que se apresentava naturalmente para jovens como Bill. E a imprensa, ávida por manchetes que vendessem jornais, transformava cada crime em espetáculo, cada criminoso em personagem, cada tragédia em entretenimento macabro para leitores que compravam o Diário de Pernambuco ou o Jornal do Comércio não para se informar, mas para se horrorizar com segurança do conforto de suas casas. Bill do Olho Verde entendeu rapidamente que a fama era poder. Quanto mais falassem dele, quanto mais seu nome circulasse, mais medo causaria. E o medo era a ferramenta mais eficiente para um assaltante. Vítimas paralisadas pelo terror não reagiam, não gritavam, não tentavam ser heróis. Simplesmente obedeciam, tremendo, esperando que aquilo passasse logo, rezando para sobreviver ao encontro com o homem dos olhos verdes. O alicate se tornou sua marca registrada por acaso e depois por escolha deliberada. Na primeira vez, estava assaltando uma pequena mercearia no Alto da Sé quando percebeu que a fechadura da porta dos fundos estava emperrada. Pegou um alicate que estava sobre o balcão, usado pelo dono para consertar prateleiras, e arrombou a tranca com facilidade. A ferramenta ficou em suas mãos. Era pesada, sólida, intimidadora. Quando o dono da mercearia, um português de 60 anos chamado Manuel Costa, tentou reagir, Bill simplesmente apertou o alicate no ar, fazendo o som metálico característico, e perguntou se o velho preferia entregar o dinheiro ou perder os dedos um por um. Manuel entregou tudo o que tinha. A história se espalhou. Em poucos dias, toda Olinda sabia que Bill do Olho Verde estava andando com um alicate, ameaçando arrancar dedos, orelhas, mamilos de quem não cooperasse. A imprensa adorou. O bandido do alicate mancheteava o diário. O terror de Olinda anda armado com ferramenta de tortura, gritava outro jornal. Radialistas contavam histórias cada vez mais elaboradas sobre o que Bill fazia com aquele alicate. E Bill, esperto, percebeu que quanto mais terrível fosse sua reputação, mais fácil eram os assaltos. Não precisava de revólver caro, difícil de conseguir, que chamava a atenção da polícia. Bastava o alicate, bastava os olhos verdes, bastava o nome. Mas Bill não era apenas um ladrão de esquina, um assaltante comum que pegava carteiras em ônibus lotados. Tinha ambições maiores, uma crueldade mais refinada, um desejo de causar não apenas prejuízo material, mas dano psicológico permanente em suas vítimas. Queria que se lembrassem dele para sempre. Queria que acordassem suados no meio da noite, anos depois, ainda ouvindo sua voz perguntando se preferiam um tiro ou um beliscão. O episódio que consolidou definitivamente sua lenda como o criminoso mais cruel de Pernambuco
Aconteceu numa noite de sábado de abril de 1979, no Parque 13 de Maio, área verde no centro de Recife, que durante o dia era frequentada por famílias, crianças brincando, vendedores de picolé, mas que à noite se transformava em território perigoso, lugar de encontros clandestinos, ponto de venda de drogas, refúgio de marginais. Maria da Conceição tinha 19 anos, era estudante de pedagogia, morava com os pais em Boa Viagem, bairro de classe média do Recife. Estava namorando há 6 meses com Roberto Ferreira, rapaz de boa família, futuro engenheiro, que havia pedido sua mão em casamento 3 semanas antes. Naquela noite, decidiram passear pelo parque imprudentemente, ignorando os avisos de que aquele lugar não era seguro após o anoitecer. Estavam sentados num banco de madeira conversando sobre o futuro, sobre a casa que pretendiam alugar após o casamento, sobre os filhos que teriam, sobre a vida tranquila e feliz que imaginavam construir juntos. Bill os observava há 15 minutos, escondido atrás de uma árvore copada, estudando seus movimentos, esperando o momento certo. Estava acompanhado de Zé Pequeno, seu comparsa mais frequente naquela época, homem baixo, atarracado, de inteligência limitada, mas violência abundante. Quando finalmente se aproximaram, Roberto tentou se levantar, tentou se colocar entre Maria e os bandidos, tentou negociar. Levou um soco no rosto que o derrubou imediatamente. Bill se agachou ao lado dele, apontou o alicate para o rosto ensanguentado e disse com voz calma, quase entediada, que se tentasse bancar o herói novamente, perderia os olhos. Roberto, atordoado, com o nariz quebrado, sangrando abundantemente, apenas acenou que havia entendido. Maria chorava silenciosamente, abraçando a própria bolsa, tentando não olhar diretamente para aqueles olhos verdes que brilhavam na escuridão do parque como olhos de animal noturno. Bill pegou a bolsa, examinou o conteúdo, ficou desapontado. Pouco dinheiro, alguns documentos, uma carteirinha de estudante, brincos baratos, jogou tudo no chão com desdém. Depois olhou para Roberto, mandou que tirasse o relógio, a carteira, os sapatos. Roberto obedeceu, tremendo, humilhado. Mas aquilo não era suficiente para Bill. Nunca era suficiente. Ele precisava de mais. Precisava da marca, do trauma, da história que seria contada e recontada, que o transformaria em algo maior que um simples assaltante. Precisava do mito. Foi então que fez a pergunta que se tornaria sua assinatura, a frase que seria repetida milhares de vezes nos anos seguintes, que apareceria em matérias de jornal, em músicas, em conversas de botequim, em lendas urbanas contadas para assustar crianças. Você quer levar um tiro ou um beliscão? Maria não entendeu a pergunta. Olhou para Bill com confusão, as lágrimas escorrendo pelo rosto, a voz presa na garganta. Um beliscão, repetiu Bill, mostrando o alicate, apertando-o no ar para que ela ouvisse o som metálico. É só um beliscão, não dói muito. Passa rápido, mas se preferir o tiro, também tenho. Zé Pequeno começou a rir, uma risada aguda, perturbada, de quem estava gostando daquilo. Maria, aterrorizada, sem conseguir pensar claramente, escolheu o beliscão porque parecia menos mortal que um tiro. E naquele momento, naquela escolha feita sob terror absoluto, ela selou seu destino e o destino da lenda de Bill do Olho Verde. O que aconteceu nos minutos seguintes foi tão brutal que até hoje, décadas depois, há quem duvide que seja verdade. Há quem diga que foi exagero da imprensa, invenção para vender jornal, história aumentada pelo povo. O próprio Bill, anos mais tarde, em entrevista dada na prisão, negaria categoricamente. Mas as testemunhas, os médicos que atenderam Maria, os jornalistas que cobriram o caso, todos confirmaram. Bill segurou Maria pelos braços enquanto Zé Pequeno rasgava sua blusa. Roberto, ainda caído no chão, tentou se levantar novamente, gritou que a deixassem em paz, que podiam levar tudo, mas que não a machucassem. Levou um chute na cabeça que o deixou inconsciente. Bill posicionou o alicate sobre o seio esquerdo de Maria. Ela gritou, esperando dor,
mas Bill apenas apertou levemente, o metal frio tocando sua pele, o terror absoluto paralisando cada músculo de seu corpo. Então, com um movimento rápido, preciso praticado, arrancou o mamilo. O grito de Maria ecoou pelo parque vazio, um grito primordial de dor e horror que fez pássaros acordarem nas árvores e saírem voando em pânico. O sangue jorrou, manchando a blusa rasgada, escorrendo pelo corpo, pingando no banco de madeira. Bill guardou o alicate no bolso, pegou o relógio de Roberto que estava no chão e foi embora com Zé Pequeno, deixando Maria sangrando e Roberto desacordado. Caminharam tranquilamente pelos becos de Olinda, como se tivessem apenas comprado pão na esquina. Maria foi encontrada 20 minutos depois por um casal que passava pelo parque. Foi socorrida, levada ao Hospital da Restauração, submetida à cirurgia de emergência. Sobreviveu fisicamente, mas psicologicamente nunca se recuperou completamente. Cancelou o casamento 3 meses depois. Abandonou a faculdade. Passou anos em tratamento psiquiátrico. Mudou-se para o sul do país tentando escapar das memórias. A história se espalhou como fogo. Em 2 dias, toda Pernambuco conhecia o caso da moça que escolheu o beliscão e foi mutilada pelo bandido do alicate. Jornais publicaram matérias sensacionalistas. Rádios dedicaram programas inteiros ao caso. A polícia sofreu pressão enorme para prender Bill. Operações foram montadas, mas ele sempre escapava, como se tivesse informantes dentro da própria corporação alertando sobre as batidas. A população oscilava entre terror e fascínio mórbido. Mães usavam o nome de Bill para assustar filhos desobedientes. Se não dormir cedo, Bill do olho verde vem te pegar. Comerciantes fechavam suas lojas mais cedo, com medo de serem o próximo alvo. Mulheres evitavam sair sozinhas à noite. O clima de medo era palpável, concreto, moldava comportamentos, mudava rotinas, e Bill se alimentava desse medo. Nos meses seguintes ao caso de Maria da Conceição, sua atividade criminal se intensificou. Assaltava casas, comércios, pessoas nas ruas, sempre com o alicate, sempre com a mesma pergunta: tiro ou beliscão? A maioria das vítimas entregava tudo imediatamente, sem esperar pela tortura. Mas houve outros casos. Um comerciante de tecidos no mercado de São José que tentou reagir teve 3 dedos arrancados com o alicate. Uma prostituta que reconheceu Bill e ameaçou denunciá-lo à polícia teve a orelha mutilada. Um taxista que tentou fugir durante um assalto foi perseguido, capturado e teve os mamilos arrancados, como se Bill estivesse reafirmando sua marca registrada. A imprensa da época, é preciso dizer, não era inocente nessa construção do mito. Os jornais sensacionalistas dos anos 1970 e 1980 viviam de manchetes chocantes. Não havia compromisso sério com a verdade, apenas com as vendas. Repórteres inventavam detalhes, aumentavam números, atribuíam crimes não resolvidos a Bill simplesmente porque seu nome vendia exemplares. Radialistas criavam histórias cada vez mais elaboradas. Havia um programa de rádio popular chamado A Voz do Povo, apresentado por um locutor chamado Severino Ramos, que dedicava 1 hora toda sexta-feira para contar casos de crimes em Pernambuco. Bill era personagem frequente. Severino, com sua voz grave, dramática, contava histórias que misturavam fatos reais com pura ficção. Dizia que Bill tinha pacto com o demônio, que seus olhos verdes brilhavam no escuro, que podia desaparecer em fumaça quando a polícia o cercava. Décadas mais tarde, já aposentado, Severino admitiu em entrevista que inventava pelo menos metade das histórias. O povo queria ouvir sobre Bill, então eu dava o que eles queriam. Aumentava aqui, inventava ali. A audiência era o que importava. Mas na época, ninguém questionava. A população acreditava. E quanto mais acreditavam, mais forte ficava a lenda. Mais poder Bill tinha, mais fácil eram seus crimes. Um caso exemplar de como a realidade e a ficção se misturavam aconteceu em maio de 1980. Um comerciante chamado Antônio Bezerra foi assaltado em sua padaria no bairro de Casa Amarela, Recife. 3 homens mascarados invadiram o estabelecimento,
renderam funcionários, levaram todo o dinheiro do caixa e fugiram. Nenhum deles usou alicate. Nenhum deles tinha olhos verdes. Nenhum deles fez a pergunta sobre tiro ou beliscão. Mas no dia seguinte, o Diário de Pernambuco publicou uma manchete. Bill do Olho Verde ataca novamente. A matéria descrevia o assalto como obra do bandido do alicate, incluindo detalhes inventados sobre ameaças com a ferramenta. Antônio Bezerra, ao ler a matéria, ficou confuso, tentou ligar para o jornal explicando que não havia sido Bill, que os assaltantes eram diferentes. Mas o repórter, já pressionado por prazos e pelo editor que queria vender jornais, simplesmente ignorou. A matéria ficou. Nos dias seguintes, outros jornais republicaram a história, cada um adicionando mais detalhes inventados. No final da semana, rádios contavam que Bill havia torturado funcionários da padaria com o alicate, algo que nunca aconteceu. Esse tipo de distorção acontecia constantemente. Qualquer crime não solucionado em Olinda ou Recife era automaticamente atribuído a Bill. Ele se tornou um coringa conveniente para a imprensa, um nome que garantia audiência, um personagem que o público amava odiar. E Bill, esperto, se aproveitava. Sabia que quanto mais a imprensa falasse dele, mesmo inventando, mais forte ficava seu nome nas ruas. Quanto mais forte seu nome, mais fácil era intimidar vítimas. Era um ciclo perfeito de retroalimentação entre mídia sensacionalista e criminoso narcisista. Mas nem tudo era teatro e invenção. Bill cometeu crimes reais, violentos, documentados. Em setembro de 1981, foi preso pela primeira vez como adulto. A operação foi planejada durante semanas pela Polícia Civil. Informantes finalmente revelaram que Bill estava escondido numa casa em Bultrins, vivendo com uma mulher chamada Socorro, mãe de 2 filhos dele. A polícia cercou a casa ao amanhecer. Bill tentou fugir pelos fundos, pulou um muro, correu pelos becos, mas desta vez não conseguiu escapar. Foi encurralado numa viela sem saída, rendido por 6 policiais, espancado brutalmente antes de ser levado para a delegacia. O alicate estava no bolso de sua calça. Quando foi fichado, os policiais tiraram fotos de seus olhos verdes, fascinados. Alguns fizeram comentários supersticiosos. Esse olho não é normal. Tem coisa do demônio aí. Bill foi acusado de 17 assaltos, 3 homicídios e 2 tentativas de homicídio. As provas eram frágeis. Testemunhas tinham medo de depor. Muitos dos crimes atribuídos a ele não tinham evidências sólidas, mas sua fama era tão grande, sua reputação tão consolidada, que o juiz, pressionado pela opinião pública, o condenou a 8 anos de prisão. Dentro da casa de detenção do Recife, Bill encontrou um ambiente que conhecia bem. Já havia passado tempo preso quando adolescente. Sabia como funcionava a hierarquia, como ganhar respeito, como sobreviver. Seus olhos verdes continuavam causando estranhamento. Alguns presos o evitavam, com medo dos boatos sobre pacto demoníaco. Outros se aproximavam. Queriam ouvir histórias. Queriam aprender com o homem que havia aterrorizado Pernambuco. Bill se tornou uma figura respeitada dentro do presídio. Não era o mais forte fisicamente, mas era o mais temido psicologicamente. Contava histórias de seus crimes, sempre aumentando detalhes, sempre se colocando como mais cruel do que realmente era. Gostava de manter a reputação de ser visto como o bandido mais perigoso ali dentro. Mas a prisão cobra seu preço. Os anos passaram pesados. Bill envelheceu rapidamente. O rosto se encheu de rugas, os cabelos ficaram grisalhos. Os olhos verdes, porém, permaneceram inalterados, ainda perturbadores, ainda hipnotizantes. Em 1986, foi solto por bom comportamento. Havia cumprido 5 anos da sentença. Saiu da prisão magro, enfraquecido, mas determinado a retomar a vida criminosa. O mundo, porém, havia mudado. A criminalidade em Recife estava mais organizada. Facções começavam a surgir. O tráfico de drogas se tornava mais lucrativo que assaltos. Bill, com suas técnicas antigas, com seu alicate,
com seus métodos teatrais, parecia ultrapassado. Tentou se associar com grupos mais jovens, mas era visto como relíquia do passado. Os novos criminosos usavam armas automáticas, vendiam cocaína, controlavam territórios. Não tinham paciência para as histórias do velho que assaltava com um alicate. Frustrado, Bill voltou ao que sabia fazer: assaltos pequenos, crimes oportunistas. Mas já não tinha a mesma energia, a mesma crueldade refinada. Os crimes se tornaram desleixados, mal planejados. Foi preso novamente em 1988, desta vez por um assalto banal a um bar em Jardim Atlântico. Passou mais 3 anos preso. Quando saiu, em 1991, o Brasil era outro país. A ditadura havia acabado. A democracia voltava lentamente. A economia era um caos. As periferias inchavam com milhões de miseráveis. A violência urbana atingia níveis nunca vistos. E nesse novo cenário, Bill do Olho Verde era apenas mais um entre milhares de criminosos. Seu nome ainda causava algum reconhecimento entre os mais velhos, mas para a nova geração não significava nada. A imprensa havia se cansado dele. Havia novos personagens, novos monstros para transformar em manchetes. Decidiu tentar a sorte em São Paulo. Pegou um ônibus, viajou por 3 dias, chegou à maior cidade do país sem planos, sem dinheiro, sem esperança. São Paulo, nos anos 1990, era um labirinto gigantesco de concreto, violência e indiferença. Bill tentou aplicar os mesmos golpes que funcionavam em Olinda, mas em São Paulo ninguém tinha medo de um homem magro com alicate. Foi espancado por um comerciante quando tentou assaltar uma loja na Zona Leste. Foi enganado por outros bandidos que prometeram incluí-lo em um assalto e depois o abandonaram. Passou meses vivendo nas ruas, dormindo embaixo de viadutos, comendo restos, afundando numa depressão que corroía o que restava de sua sanidade. Foi em São Paulo que contraiu HIV. Há versões conflitantes sobre como isso aconteceu. Alguns dizem que foi através de agulhas compartilhadas quando começou a usar drogas injetáveis. Outros falam de violência sexual sofrida nas ruas. O próprio Bill, quando descobriu o diagnóstico, não sabia ou não quis dizer. O fato é que em 1993, já gravemente doente, voltou para Recife. Estava irreconhecível. Magro ao ponto da emaciação, pele e osso, lesões pelo corpo, infecções oportunistas devastando seu sistema imunológico. Os olhos verdes, porém, permaneciam. Ainda chamavam atenção, mas agora causavam mais pena que medo. Voltou a viver em Bultrins, na mesma área onde havia crescido. Morava numa casa miserável com Socorro, a mulher que o esperara todos aqueles anos, que criara os filhos sozinha, que agora cuidava dele enquanto morria lentamente. Bill passou os últimos anos de vida praticamente invisível. A AIDS nos anos 1990 era sentença de morte, especialmente para quem não tinha acesso a tratamento adequado. Ele definhava dia após dia, o corpo destruído pela doença, a mente ainda presa nas memórias dos tempos em que seu nome causava terror. Às vezes recebia visitas de curiosos, de jornalistas que queriam fazer matérias sobre onde está agora o bandido do alicate. Dava entrevistas confusas, contraditórias. Negava alguns crimes, admitia outros, inventava novos. Já não tinha mais clareza sobre o que era real e o que era lenda. Em uma dessas entrevistas, feita meses antes de sua morte, perguntaram se ele se arrependia de alguma coisa. Bill ficou em silêncio por um longo tempo, os olhos verdes opacos agora, sem brilho, olhando para o vazio. Depois disse algo que o repórter nunca esqueceu. Arrepender de quê? Eu nasci onde nasci. Aprendi o que aprendi. O mundo não me deu escolha. Fiz o que tinha que fazer para sobreviver. Se eu fosse nascer de novo, faria tudo diferente. Mas não fui eu que escolhi essa vida. Ela me escolheu. João Vicente Valentim Silva, o Bill do Olho Verde, morreu em 16 de dezembro de 1995, aos 34 anos. Havia passado 18 anos de sua curta vida atrás das grades.
Morreu em casa, na cama onde dormia, Socorro segurando sua mão, sussurrando orações que ele não ouvia mais. Não houve manchetes nos jornais, não houve comoção. Apenas uma pequena nota no caderno policial do Diário de Pernambuco. Bandido do Alicate morre de AIDS. 3 parágrafos. Nenhuma foto, nenhuma análise. O homem morreu, mas a lenda continuou viva. Nos anos seguintes, Bill do Olho Verde se tornou parte do folclore urbano de Pernambuco. Mães continuavam usando seu nome para assustar crianças. Contadores de história nos mercados inventavam novas façanhas. E em 1996, o grupo Nação Zumbi lançou a música Banditismo por uma Questão de Classe, que citava diretamente Bill do Olho Verde ao lado de outros criminosos famosos de Pernambuco. A música transformou Bill em símbolo da violência social, da desigualdade que produzia monstros, do sistema que abandonava periferias inteiras à própria sorte. Chico Science cantava sobre ele não como um demônio sobrenatural, mas como um produto da miséria, um sintoma de uma doença social mais profunda. E era exatamente isso que Bill representava. Não era o mal puro, não era um psicopata nascido geneticamente defeituoso. Era um menino pobre, de olhos estranhos, espancado pelo pai alcoólatra, rejeitado pela sociedade, empurrado para o crime como única saída, transformado em monstro por um sistema que não oferecia alternativas. A imprensa o criou tanto quanto ele se criou. Cada manchete exagerada, cada história inventada, cada crime falsamente atribuído a ele alimentou a lenda, deu poder ao homem, transformou João Vicente num mito maior que a realidade. Hoje, quase 30 anos após sua morte, Bill do Olho Verde permanece presente na memória coletiva de Pernambuco. Estudantes de jornalismo estudam seu caso como exemplo de sensacionalismo irresponsável. Sociólogos analisam sua trajetória como ilustração de como a pobreza e o abandono estatal criam criminosos. Artistas o referenciam em músicas, peças de teatro, documentários. Mas poucos se lembram de João Vicente, o menino de olhos verdes que nasceu sem escolhas num mundo que já havia decidido seu destino antes mesmo que pudesse andar. Poucos pensam na criança espancada, no adolescente preso com adultos, no jovem que transformou sua diferença em arma de sobrevivência. Poucos consideram que por trás de cada monstro que a sociedade cria, há sempre uma história de abandono, violência e falta de alternativas. O alicate que Bill usava para aterrorizar suas vítimas era apenas um símbolo. O verdadeiro instrumento de tortura era um sistema social que espremeria milhões de pessoas na pobreza absoluta, que negava educação, saúde, dignidade, esperança. Que transformava seres humanos em estatísticas, em manchetes, em lendas urbanas para assustar crianças. A história de Bill do Olho Verde não é apenas a história de um criminoso cruel que aterrorizou Recife e Olinda durante décadas. É a história de um país que sempre soube produzir monstros porque sempre se recusou a oferecer humanidade para os que nascem nas margens. É a história de uma imprensa que prefere vender jornais a buscar verdades. É a história de uma sociedade que adora transformar criminosos em mitos porque é mais fácil temer o extraordinário do que enfrentar a banalidade do mal cotidiano, estrutural, sistemático. Nos becos de Bultrins, onde Bill cresceu e morreu, a vida continua difícil. Crianças ainda crescem sem perspectivas. Jovens ainda são empurrados para o crime. A violência ainda é moeda corrente. Não há placas comemorativas, não há memoriais, não há reconhecimento oficial de que ali nasceu um dos criminosos mais famosos de Pernambuco. Apenas casas pobres, ruas de terra, vidas que lutam para sobreviver mais um dia. E à noite, quando as luzes fracas das casas se acendem e as sombras se alongam pelos becos estreitos, dizem que às vezes ainda é possível ver um par de olhos verdes brilhando na escuridão. Não são olhos sobrenaturais, não são fantasmas de pactos demoníacos. São apenas o reflexo da luz em alguma poça d'água, em algum vidro quebrado, em algum gato vadio que passa correndo. Mas para quem viveu nos anos do terror, para quem acordava de noite suando e tremendo lembrando da pergunta:
tiro ou beliscão para quem carrega as cicatrizes físicas ou psicológicas dos encontros com Bill do Olho Verde. Aqueles olhos verdes brilhando na escuridão ainda causam um arrepio. Ainda fazem portas se fecharem mais rápido. Ainda assombram pesadelos de uma geração inteira que aprendeu que o verdadeiro horror não vem de filmes ou livros, mas de homens reais, com histórias reais, nascidos de circunstâncias reais que ninguém teve coragem ou interesse de mudar. João Vicente Valentim Silva está enterrado no cemitério de Santo Amaro, em Recife. Sua sepultura é simples, sem adornos, identificada apenas por uma cruz de madeira que já apodrece com o tempo e o clima úmido do litoral. Não há flores, não há visitas, não há orações. É apenas mais uma cova entre milhares, guardando os restos mortais de um homem que durante alguns anos fez um estado inteiro tremer de medo, mas que no final morreu sozinho, doente, esquecido por quase todos. O alicate que usava em seus crimes nunca foi encontrado pela polícia. Há quem diga que está guardado em algum museu criminal não oficial, colecionado por algum fascinado pela história. Outros afirmam que foi jogado no rio Capibaribe quando Bill percebeu que a polícia estava fechando o cerco. A verdade é que ninguém sabe, ninguém se importa o suficiente para procurar. O que permanece não é o objeto físico, mas o símbolo. O alicate de Bill, do Olho Verde, continua vivo no imaginário popular como representação de uma época, de um tipo de violência, de uma forma de terror que marcou profundamente a história urbana de Pernambuco. A verdadeira pergunta que fica, décadas depois, não é sobre quantos crimes Bill realmente cometeu ou quantos foram inventados pela imprensa. Não é sobre se ele tinha ou não pacto com o demônio, se seus olhos verdes eram fruto de genética ou de algo sobrenatural. A verdadeira pergunta é quantos outros Bills existem agora, neste momento, crescendo nas mesmas condições, enfrentando as mesmas ausências, sendo moldados pelas mesmas violências que criaram João Vicente. E se algum dia a sociedade terá coragem de olhar para essas crianças não como futuros monstros a serem temidos e manchetes a serem vendidas, mas como seres humanos que merecem escolhas, oportunidades, dignidade. Porque a lição mais dolorosa da história de Bill do Olho Verde não é que ele foi cruel, é que ele foi previsível. Um produto inevitável de um sistema que continua, hoje, neste exato momento, produzindo novos Bills em cada favela, em cada periferia, em cada lugar onde o Estado se ausenta e o abandono governa. O sol continua a nascer sobre os morros de Olinda. As mesmas ruas estreitas, as mesmas casas pobres, as mesmas crianças de olhos brilhantes, sejam verdes, castanhos ou negros, crescendo sem escolhas dignas. E enquanto isso não mudar, enquanto a sociedade preferir criar monstros e depois fingir-se horrorizada com eles, enquanto for mais fácil transformar criminosos em lendas do que transformar as condições que os criam, a história de Bill do Olho Verde permanecerá terrivelmente atual, não como memória do passado, mas como profecia do futuro. Um futuro onde novos olhos, de cores variadas, brilharão na escuridão dos becos, onde novos instrumentos de terror substituirão o alicate, onde novos nomes se espalharão como sussurros perigosos, e onde uma nova geração aprenderá, tarde demais, que os verdadeiros monstros não nascem prontos. São cuidadosamente construídos, tijolo por tijolo, abandono por abandono, violência por violência, indiferença por indiferença, até que não reste mais nada de humano, apenas a casca vazia de algo que poderia ter sido diferente se alguém, em algum momento, tivesse se importado o suficiente para oferecer uma alternativa.